Mudando de assunto e falando agora de mais uma decisão que aconteceu dentro do Congresso Nacional, decisão brevíssima, tão urgente quanto o assunto. Foi votada a urgência do PL do aborto, chamado PL do aborto, na Câmara dos Deputados nessa semana, um caso infeliz, porque é um caso que demandaria aí conversa, um caso que demandaria debate, e o presidente da Câmara, Arthur Lira, decidiu aprovar a urgência de um assunto tão complicado que demandaria conversa, demandaria debate, demandaria pessoas especializadas da sociedade estarem ali dentro do Congresso para tratar dessa demanda, para tratar deste assunto. O que significa aprovar uma urgência? Quando se aprova uma urgência dentro da Câmara dos Deputados, dentro do Congresso, isso significa que esse assunto ele vai pular etapas ali dentro. Esse assunto que passaria por comissões, por vários debates, vai pular essas comissões e vai passar direto para um debate no plenário, para uma votação em plenário, ou seja, vai ser mais breve, vai ser mais rápido. Ninguém entendeu muito bem o motivo disso, mas a gente sabe que nessa semana os meninos até colocaram aqui mais cedo a matéria a respeito de aprovação de pautas ligadas aí à extrema-direita, pautas de costumes. A gente não sabe se é muito bem ligado a isso, que o Congresso vem aprovando aí pautas de costumes ligadas à igreja evangélica, bancada evangélica. Essa seria, então, uma pauta diretamente ligada à bancada evangélica. Esse texto que é de Sóstenes Cavalcante, parlamentar da bancada evangélica, a gente sabe que ele é ligado a esse tema. Bom, o que interessa é que o famoso PL do aborto foi aprovado. Bom, matéria aqui, ó, aborto, droga, Congresso avança em pauta de costumes, governo silencia. Governo reconhece não ter votos para derrubar pautas de costumes e foca em resultados econômicos. Isso mesmo, o presidente Lula e parlamentares do governo focaram em assuntos econômicos nessa semana e não tiveram como fugir muito das pautas de costume. Aconteceu o que aconteceu, essa tragédia, que é o que eu posso dizer, essa infeliz aprovação da urgência do PL do aborto, que então criminaliza o aborto ao estupro, perdão. O que acontece agora é que esse aborto com mais de 22 semanas vai ser considerado crime. E a gente sabe que dados aqui no Brasil mostram que, principalmente, adolescentes de até 13 e 14 anos são estupradas principalmente dentro de casa, por parentes. O que leva a dizer que muitas vezes elas não conseguem nem manifestar o que vem acontecendo, elas não conseguem nem manifestar que estão grávidas, elas nem sabem que estão grávidas. Então, como punir uma criança, uma adolescente de 13, de 14 anos, a gestar uma outra criança dentro dela sem poder, então, poder continuar a sua vida? O que a gente sabe é que isso foi aprovado, inclusive eu falei sobre isso, vou pedir para a produção colocar para vocês. Eu lembrei disso, dessa aprovação, achei que isso nem fosse passar, mas eu lembrei que isso seria pautado na semana lá no Congresso Nacional. Orientação de bancada pelo acordo feito, deputado Henrique, vai orientar ou não? Em votação, aqueles que aprovam a urgência permaneçam como se acham aprovada. PCdoB contra, presidente. Ok. Contra os votos do PCdoB e do PSOL. Presidente, só para registrar a posição contrária do PT também. Muito obrigado. Obrigado. Presidente Lira, é só para agradecer, porque eu sou autor da urgência do projeto da Sistolia e foi aprovado por unanimidade dessa casa. A minha gratidão, a compreensão dos parlamentares sobre esse procedimento que vai de encontro ao que propõe o Conselho Federal de Medicina. Claro, foi a aprovação da urgência. O mérito dessa proposta ainda não tem data para ser votado, para ser discutido lá no plenário da Câmara. Claro, agora a urgência foi aprovada, vai ser discutido em plenário. O presidente da casa, depois de tudo isso, depois de tanta repercussão, teve que dar um passinho para trás. Ele que chegou a dizer que só foi aprovada a urgência
e que esse é um caso que precisa de muita conversa. Mas, presidente, se é um caso que precisa de muita conversa, se é um caso que precisa de muito debate, por que foi aprovada a urgência? Isso a gente ainda não conseguiu entender. Poder do senhor, é poder de Arthur Lira como presidente determinar o que está na pauta. E então essa determinação é do senhor. A gente não entendeu ainda muito bem o porquê dessa urgência desse PL. Vamos ver como é que isso vai andar daqui para frente dentro da Câmara dos Deputados. Claro que isso repercutiu no Brasil todo. Mulheres do país inteiro se revoltaram, falaram sobre esse assunto. Eu convido a você que está em casa, se tiver filho, parente, amigos, crianças de 13 anos em casa, se passassem por uma situação dessa, como é que seria? Uma criança ter que gestar outra criança vítima de estupro, de outro abuso. Bom, lá no Senado foi um pouco diferente. O presidente Rodrigo Pacheco não aprovou essa celeridade dessa urgência que foi aprovada por Arthur Lira. Para ele, esse é um caso que ainda tem que ser conversado e que, quando chegar na Casa Alta, não vai ser assim, não vai ter essa agilidade de tramitação, essa agilidade de aprovação por lá, não. Vou pedir para os meninos colocarem aí a fala do Rodrigo Pacheco. O que eu devo dizer, sem entrar no mérito aqui de ser contra ou a favor aborto, nós temos um regime jurídico no Brasil em que o aborto é proibido, salvo exceções, que são as exceções de risco de vida para a mãe, de anencefalia ou gravidez derivada de estupro, que é uma violência atroz e muito grave, não é? Então, essas hipóteses são hipóteses que fazem com que o crime não seja crime, não é? Que isso seja possível, então, se realizar o aborto. Mas, na sua essência, o aborto é considerado um crime doloso contra a vida, está lá no Código Penal, e ele é naturalmente diferente do homicídio, né? Então, há uma diferença evidente entre matar alguém, que é alguém que nasce com vida, que é o crime de homicídio, e a morte do feto através do mecanismo, do método de aborto, que também é um crime, deve ser considerado como crime, mas são duas coisas diferentes, são bem jurídicos parecidos, mas são situações diferentes, do feto e de alguém que nasce com vida. Então, toda essa cautela nós temos que ter, esse cuidado nós temos que ter, e de evitarmos legislar em matéria penal pautado pela emoção ou pela circunstância do momento. O que eu devo dizer é que uma matéria dessa natureza jamais, por exemplo, iria direto ao plenário do Senado Federal. Ela deve ser submetida às comissões próprias e é muito importante ouvir, inclusive, as mulheres do Senado, que são legítimas representantes das mulheres brasileiras, para saber qual é a posição delas em relação a isso. Mas uma posição, eu prometo dá-la, eu gostaria de dar depois que eu lesse realmente o projeto na sua inteireza. Mas a separação e a natureza absolutamente distinta entre homicídio e aborto, isso eu já posso afirmar, porque é assim a legislação penal e assim deve permanecer. Quem sou eu para discordar do presidente da Câmara, do presidente do Senado, mas como mãe e como mulher, é o mínimo que a gente espera, senador, é o mínimo que a gente espera. Debate, ouvir as mulheres, porque, no fim das contas, o corpo é nosso. Vocês, homens, nunca vão entender o que é passar por isso, o que é passar por uma violência dessa. Então, é o mínimo que a gente espera, que esse assunto não passe direto para o plenário de um Senado, para o plenário da Câmara dos Deputados. Bom, ele falou muito bem que hoje no país já existe lei sobre aborto. Já existe. Inclusive, como eu disse no começo do programa, várias adolescentes precisam procurar a justiça para poder abortar. Então, já existem casos como, por exemplo, de anencefalia e também de estupro, que, sim, o aborto é permitido. Vou pedir para a produção rodar um VT, que a gente conversou com uma advogada sobre isso, porque, antes de mais nada, vale destacar que na semana em que o Congresso Nacional decide falar de um assunto tão importante, a imprensa, infelizmente, teve que divulgar um outro caso extremamente brutal e extremamente triste, de uma menina que foi estuprada, é isso mesmo, foi violentada pelo próprio pai enquanto estava internada no hospital. E a matéria está aqui, ó. Pai é preso, suspeito de estuprar a filha de 17 anos dentro de UTI no ABC Paulista. Equipe médica flagrou o crime após desconfiar do comportamento da menina ao se aproximar do pai e gravar uma das visitas. Inclusive, uma pessoa da equipe médica dizia que a frequência cardíaca dela mudava quando o pai estava próximo dela, ou seja, ela estava com uma traqueostomia
ela não conseguia se manifestar, mas ela estava muito nervosa com a presença do pai. Então você imagina, na semana em que o Congresso está debatendo um assunto tão importante, nós da imprensa tivemos que divulgar um crime desse. E como eu disse, hoje, infelizmente, a maioria dos crimes de estupros dentro do país acontece dentro das casas, pelos familiares dessas menores. Eu vou pedir então para rodar esse VT da advogada falando com a gente. Esta semana tivemos noticiado um fato que chocou o país, de um pai que teria abusado sexualmente da sua filha, menor de idade, num leito de UTI, ou seja, numa situação de absoluta vulnerabilidade dessa vítima. O que o projeto de lei, popularmente conhecido esta semana como PL do aborto, ou PL do estupro, ou PL da gravidez infantil, faz com relação a este fato, por exemplo, é que ele penaliza esta vítima caso ela fosse uma vítima de estupro e engravidasse como resultado dessa violência sexual, ela passaria a responder por uma pena semelhante à pena do homicídio simples, que pode ir até 20 anos de prisão. O pai, por sua vez, agressor, responderia com uma pena máxima de 10 anos por crime de estupro. Ou seja, o agressor, o estuprador, responderia e ficaria preso por um tempo minimamente menor que o da vítima de um crime grave de violência sexual, que é o estupro, e que ainda teria como resultado uma gravidez indesejada, da qual ela não poderia mais fazer um aborto legal, que é garantido a mulheres e meninas no Brasil desde 1940 pelo Código Penal. Um aborto legal, assistido por médicos, preservando a saúde da mulher que é vítima de estupro e desse estupro engravida. Então, o que esse projeto de lei faz é retirar esse direito do aborto legal e penalizar a mulher vítima do estupro que engravide com uma pena o dobro do seu agressor, do seu estuprador. A advogada falou e falou muito bem, essas liberações, essas decisões da justiça brasileira para o aborto, elas acontecem desde 1940, tirando a decisão mais recente do Supremo Tribunal Federal, que é liberar o aborto para fetos anencéfalos com anencefalia, que é uma decisão um pouco mais recente. Bom, o que eu quero destacar aqui no final do nosso café é o seguinte: ninguém é a favor do aborto. Ninguém é a favor do aborto. Mas é claro que a gente também não pode ser a favor de estupro. A gente não pode ser a favor de um crime contra crianças, contra adolescentes. A própria Câmara dos Deputados disponibilizou uma enquete sobre esse assunto. Eu vou pedir para colocar aqui no telão para a gente uma matéria do portal em que a gente mostra essa enquete. Olha, em votação popular no site da Câmara, 87% das pessoas rejeitam o PL do aborto. Os que se dizem favoráveis somam 13%. 13%. Votação segue disponível. Na quinta, protestos foram realizados nas principais capitais do país. Então, o próprio site da Câmara dos Deputados disponibilizou uma enquete, você pode ver o resultado parcial desde o dia 17 de maio. 87% discorda totalmente do PL, do projeto de lei que trata do aborto. Com essa, não preciso nem explicar mais nada, a maioria da população é contra o aborto. Então, fica aí para vocês refletirem, pensem e cobrem dos seus parlamentares, cobrem dos seus deputados. A eleição está chegando aí, gente, fica de olho em quem vocês vão votar.